Bom, vamos conversar então agora ao vivo com o prefeito de Limeira, Mário Botion. Lembrando que a gente sempre recebe prefeitos aqui no Tá No Ar Campinas para comentar a situação do coronavírus e também outros assuntos relevantes aos municípios aqui da nossa região. Mário Botion, boa tarde, muito obrigado pela presença aqui no Tá No Ar Campinas. Boa tarde, Felipe. É um prazer falar com vocês, principalmente com todas as pessoas que acompanham esse programa de tanta audiência e que leva informações objetivas para a nossa população. Obrigado pela gentileza, prefeito. Bom, prefeito, vamos começar então falando dos esforços que a Prefeitura de Limeira tem feito para conseguir combater o coronavírus. São esforços diários, esforços constantes, mas que também dependem da ajuda da população, não é, prefeito? Felipe, eu tenho dito que o poder público tem limites, e aí eu não estou dizendo só do município de Limeira, dos municípios do entorno, dos municípios do estado, de vários estados do Brasil. O poder público tem limites, né? E nós estamos aqui em Limeira perto, muito perto desse limite. É o limite de espaços físicos, é o limite de estrutura, é o limite de equipamentos, agora limites com relação a insumos e principalmente para as equipes médicas. Então esse é o desafio da gente manter o serviço de qualidade, atendendo as pessoas aqui nesse momento de pandemia, com a P1, que é muito mais agressiva, essa cepa, nova cepa, né, a mutação muito mais agressiva do que a anterior, estamos aqui lutando. Nós mantivemos a nossa estrutura montada, aquela que atendeu a população ao longo do ano passado, na unidade de referência ao coronavírus, que é um hospital totalmente, somente para tratar do Covid. Mantivemos a estrutura física e esse ano, com a estrutura física montada, nós retomamos as equipes, estamos buscando ampliar, na medida do possível, mais leitos para atender a população. Mas isso realmente, Felipe, tem limites. E a população precisa, ela precisa. A população, o cidadão, os setores econômicos precisam fazer a sua parte, porque senão o colapso será inevitável. Prefeito, aliás, Limeira foi uma das poucas cidades aqui da nossa região que manteve o hospital de campanha, ainda que com o nome da unidade referenciada, né? Foi uma das únicas que manteve essa estrutura ativa. A gente sabe que, como o senhor bem disse, né, que os limites existem. Existe alguma coisa que a Prefeitura pode fazer nesse momento para tentar ampliar leito de UTI, para tentar ampliar leito de enfermaria? Felipe, lá na unidade de referência, que é um hospital de campanha, embora ele não seja uma tenda, é um hospital físico comum, que foi transformado no hospital de campanha contra o coronavírus, nós estamos, essa semana, providenciando, adquirimos 8 novos equipamentos para a abertura de mais 8 leitos de UTI, mais 5 leitos de suporte respiratório e mais 5 leitos de semi-UTI, onde os equipamentos são tem uma quantidade menor de equipamentos. Isso por isso que eu disse que a gente está perto do limite físico e o limite de disponibilidade realmente até de equipes. Então isso está sendo feito, né, para avançar um pouquinho mais e acolher melhor a população. Mas às vezes as pessoas falam, mas tem que aumentar leito de UTI, leito de UTI. Leito de UTI não vai salvar a vida das pessoas. Aliás, salva a vida de poucos, né, porque o índice de recuperação de quem vai para a UTI, historicamente, dentro dessa pandemia, é bem pequeno. E nós precisamos que as pessoas não adoeçam, ou que adoeçam numa velocidade onde o sistema de saúde as instalações de saúde possam atender as pessoas. Por isso, a importância de evitar aglomerações de qualquer natureza, usar as máscaras o tempo todo, circular só quando for necessário. Esse é o desafio de levar essas recomendações e fazer com que a população compreenda que a sua participação é fundamental nesse momento. Inclusive, sobre isso, prefeito, já é o tema até da minha próxima pergunta. Como é que o senhor tem visto a quantidade de aglomerações acontecendo em Limeira? A gente sabe que todo final de semana, vira e mexe, tem festa. A guarda tem feito operações, a polícia tem feito operações, mas ainda assim é um número muito preocupante de eventos clandestinos que estão acontecendo, né? Ô Felipe, isso não é um problema só de Limeira, acho que em todos os lugares isso tem acontecido. A nossa equipe de fiscais, ela é a mesma de quando começou a pandemia. São os funcionários, né, que são efetivos e estão instituídos da autoridade de fiscalizar. A GCM é a mesma coisa, a PM é a mesma coisa. Estão todos eles envolvidos em operações conjuntas, programadas, mas não existe braços e pernas para tudo. Essa que é a grande realidade. Então, tem muita festa clandestina, reuniões de família. Só abrir um parênteses, a semana retrasada, a fiscalização recebeu uma denúncia, foi numa festa, numa chácara,
numa edícula, com mais de 30 pessoas de uma família. Notificou, autuou, fechou. No dia seguinte, nova denúncia, com as mesmas pessoas no mesmo lugar. Então, isso fica muito difícil a gente conseguir fiscalizar e coibir o tempo todo. Mas a fiscalização está firme, estamos apertando cada vez mais e fiscalizando aquilo que é possível dentro das denúncias feitas pelo 156, dentro das próprias denúncias que o Ministério Público tem recebido e tem encaminhado. O Ministério Público tem um ZAP, né, um número de ZAP para essas denúncias. Estamos fiscalizando, mas a população precisa nos ajudar, porque isso é algo que é necessário e fundamental nesse momento. Prefeito Mário Botion, existem algumas outras alternativas para tentar restringir a circulação de pessoas, como a gente viu aqui na região de Campinas, a criação de barreiras sanitárias, especialmente nesse período do feriado de 10 dias em São Paulo. Como é que o senhor avalia essa decisão da RMC? Existe uma proposta, talvez, de fazer isso também em Limeira? Ô Felipe, eu tenho dito e vou repetir. Quando o governador João Dória decretou, pôs o estado inteiro na fase vermelha, ele tinha que ter feito um lockdown geral com regramento igual para todo mundo. Ele tinha que ter feito isso. Aquele momento necessitava, era importante. Ele não fez, e aí cada prefeito ou cada prefeitura tem feito a sua maneira dentro da sua realidade, o que causa as distorções dessa natureza. Né? O prefeito de São Paulo tomou uma atitude que está gerando problemas para o entorno, lá dentro da Grande São Paulo, para o litoral, para cidades que são cidades turísticas da região do interior do estado. Aqui em Limeira nós decidimos não fazer o lockdown, manter a fase emergencial. Se a gente cumprir a fase emergencial, já está de bom tamanho. Né? Fechar outras atividades, como, por exemplo, a indústria, onde as pessoas estão num ambiente mais controlado, trazer essas pessoas do ambiente mais controlado para dentro das suas casas, onde o ambiente não é controlado, não é tão controlado. E os números dizem, os especialistas dizem que as contaminações, nesse momento, elas têm sido, nesse momento que eu digo, nesse período, né, de janeiro para cá, elas têm sido feita a contaminação familiar. São reuniões de família que contaminam mais, são as festas clandestinas, são as baladas que os jovens fazem, e aí fica um apelo aos pais que segurem os seus filhos em casa nesse período de pandemia, que é importante. Então, nós decidimos não fazer o lockdown, porque isso não traria algo a mais positivo. Esse é o entendimento da nossa equipe técnica, que nos orienta nas decisões. Com relação a barreiras sanitárias, não vejo que Limeira vá ser alvo de frequência de pessoas que viriam em tese de São Paulo, porque nós não temos aqui o turismo, e as cidades do entorno, todas elas, à exceção de Piracicaba e 4 outras, aqui na nossa região metropolitana de Piracicaba, que fecharão, as outras ficarão abertas, e tenho certeza que esse problema nós não teremos. O prefeito comentou da questão dos jovens, né, que os jovens estão se achando imunes à Covid-19. A gente tem percebido isso em todo o país, uma tendência cada vez maior de jovens internados. Percebe-se essa tendência também em Limeira? E eu até queria que o senhor repetisse o apelo que faz aos pais, tios, avós, para evitar, para tentar segurar os jovens em casa. Felipe, a contaminação entre os jovens de 21 a 40 anos, 42% da contaminação está nesse segmento. De 41 a 60 são 36% da contaminação. Então, de 20 a 60 é a faixa etária onde mais a contaminação está acontecendo. E essa nova cepa, ela não está mais respeitando os jovens. Né? O ano passado, os idosos eram os mais atingidos mais rapidamente, mas agora está atingindo também os jovens, aqui em Limeira, e não só em Limeira, em vários lugares, com morte de pessoas, com 24, com 28, 32 anos, 40 anos, isso tem acontecido. Então, o jovem não está imune, não estava antes, agora menos ainda com essa cepa nova, que é mais agressiva. Então, esse apelo é um apelo mesmo aos pais, que segurem seus filhos em casa, não deixem participar de baladas, porque eles vão para a balada, ou festas clandestinas, ou reuniões entre amigos, não usam máscara e trazem a contaminação para dentro de casa, e isso tem sido muito danoso.
Prefeito, com relação à estrutura do poder público, né? A gente sabe que todo mundo, ninguém está imune ao coronavírus, não é? E mesmo, às vezes, até mesmo fazendo, às vezes, cumprindo as regras, às vezes acaba contaminado. Na prefeitura, na estrutura municipal, o senhor encontrou algum problema com relação a isso? Teve baixas importantes na equipe? Ou tá tudo bem, tem casos pontuais, mas está tudo sob controle? Felipe, aqui no Serviço Público, nós, tanto o ano passado quanto esse ano, tomamos todos os cuidados, fizemos os afastamentos que eram necessários, pessoas trabalhando em home office, diminuímos os horários de atendimento aqui na Prefeitura, e nesse momento não está sendo diferente. Nós não tivemos nada que chamasse atenção, né? Pessoas foram contaminadas, mas não houve nenhum, assim, fato que chamasse mais atenção, sabe? Pegou um departamento inteiro, todo mundo contaminou, fechou o departamento. Isso não existiu, até pelo controle que a gente tem feito aqui internamente, também com os cuidados, né? Com o isolamento, o distanciamento, a higiene pessoal de cada um. Então, isso dentro do serviço público, graças a Deus, não aconteceu. Tô vendo, inclusive, ali atrás na sua bancada, prefeito, um daqueles desinfetantes, né, de spray, que é justamente para poder também colaborar aí, ó, exatamente. Bom, prefeito, só para a gente poder, então, arrematar aqui, a prefeitura não está parada, a prefeitura está acompanhando de perto a situação e está fazendo o que pode. Vamos só, então, recapitular. Existe a previsão de abrir novos leitos de UTI na URC, que também é o que tem para hoje, né? É o que está dando agora nesse momento. Exatamente, Felipe. Nós abriremos, né, os equipamentos já estão aqui conosco, esses 8 novos leitos, a semana que vem, ao longo da semana que vem isso deve acontecer. Como eu disse, mais 5 leitos de suporte respiratório, estamos adquirindo mais 5 outros respiradores para montar uma semi-UTI. Temos ao lado da URC o ambulatório de referência, temos 4 médicos atendendo as pessoas, faz o atendimento, faz os exames, os testes, se o médico entender que é necessário, para já positivar ou negativar, e todos que têm necessidade estão saindo de lá com os medicamentos, e nós disponibilizamos todos os medicamentos aqui no município, aqueles chamados randomizados e os não randomizados, ou seja, aqueles que têm comprovação científica ou aqueles que têm a prática, têm mostrado que funciona e tem funcionado, como a ivermectina, a cloroquina. Então, ela está disponível, sempre esteve disponível, todos os medicamentos, inclusive esse, ao longo do ano passado, eles continuam disponíveis na rede. E aí cabe ao médico ele ter o poder discricionário de receitar ou não receitar de acordo com as suas convicções técnicas. Uma última pergunta, prefeito, com relação à compra de insumos. A gente tem visto algumas cidades aqui da região com alguma dificuldade com relação a isso. Limeira não está enfrentando esse problema, né? Felipe, pontualmente nós temos tido algumas dificuldades, mas esse momento é um momento de união, onde as prefeituras, às vezes nos falta algo aqui, o nosso vizinho Piracicaba tem, enfim, ou vice-versa. Já trocamos aí alguns insumos, até com algumas cidades da capital, para controlar. Às vezes no momento você está faltando e tem disponível algum outro insumo. Mas realmente está também, como eu disse, né, as estruturas estão no limite, as pessoas que trabalham na saúde estão no limite, e os insumos também. Principalmente a questão do kit intubação, né, que é um anestésico, que é utilizado no relaxante muscular. Esse, como tem um número muito grande de pessoas nas UTIs, esse insumo também ele tá com a sua disponibilidade um pouco mais limitada, mas estamos controlados ainda. Prefeito Mário Botion, muito obrigado pela presença aqui no Tá No Ar Campinas. Conte com a Rede Família para poder sempre trazer informação precisa e correta sobre a situação na cidade. Grande abraço. Felipe, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo programa e sucesso para vocês também. E um recadinho final à nossa população, mas não só a nossa, a todos que estão nos assistindo, se cuidem, não participe de aglomeração, evite circulação e usem máscaras. Um grande abraço, bom final de semana a todos. Perfeito, prefeito. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela presença. Tá aí, então, todas as segundas e sextas nós estamos conversando com prefeitos das cidades da nossa região para poder falar um pouquinho sobre o combate ao coronavírus.